Contraponto de hoje vamos falar de uma das etapas da vida que é inevitável, o envelhecimento. Há quem tenha medo desse processo ou há quem se prepare para ele, assim como também há os que simplesmente deixam o tempo passar. E com o passar da idade, alguns problemas têm preocupado a sociedade, como por exemplo o crescimento da violência contra os idosos. Confira a reportagem de Jaiana Garcia. A preocupação com a violência contra pessoas de terceira idade é recente no Brasil. O Estatuto do Idoso foi criado em 2003 e as primeiras delegacias de proteção às pessoas com mais de 60 anos foram criadas em 2004. No Rio Grande do Sul, a Delegacia de Santa Maria é a única do interior do estado que cuida especificamente dessas questões. Em 10 anos, as ocorrências têm aumentado gradativamente. De 2008 para cá, os registros policiais gaúchos dobraram. Fator que, segundo o delegado, se deve ao aumento da informação sobre o tema. Nós acreditamos realmente que, com a divulgação dos trabalhos que vêm sendo realizados pela Delegacia do Idoso em Santa Maria e a divulgação, né, do atendimento que é dado, as pessoas têm procurado mais a Delegacia de Polícia para denunciar os problemas, né, que ocorrem principalmente no âmbito familiar. Só este ano, a Delegacia do Idoso de Santa Maria registrou 750 ocorrências de violência contra pessoas com mais de 60 anos. Os principais crimes são ameaça, perturbação do sossego, furtos, roubos e violência doméstica. As mulheres ainda são as principais vítimas. Conforme o delegado, outro tipo de crime tem crescido nos últimos 3 anos. É o estelionato. Em 2010, foram 47 casos, em 2011, 76 e em 2012, o registro de golpes deve chegar perto de 100. Principalmente com apropriação de cartões, né, talões de cheque, documentos, procurações, realização de empréstimos, né, através das seguradoras, né, corretores de seguros, principalmente nos últimos anos, têm agido muito contra os idosos aí, né, indo nas residências com o objetivo de fazer recadastramentos e, na verdade, são estelionatários, né, que estão ingressando nas residências, ganhando a confiança dessas pessoas mais idosas e, a partir daí, né, praticando esses delitos. Segundo o Conselho Estadual do Idoso do Rio Grande do Sul, 84% das ocorrências de violência acontecem dentro de casa. Os principais agressores são os filhos. Por isso, muitas vezes, os casos não são denunciados pelas vítimas. Mas é importante lembrar que a denúncia é a principal porta para o combate aos crimes. Em Santa Maria, elas podem ser feitas através do telefone 3222 7894. E para conversar sobre o envelhecimento, estão conosco a antropóloga Monalisa Dias de Siqueira e o professor de psicologia do curso da Unifra, Felipe Schroeder. Bom, como estamos falando, vamos começar a falar sobre envelhecimento. A primeira pergunta que eu lanço para você, Monalisa, o que significa envelhecer? Bom, em primeiro lugar, obrigado pelo convite. A gente pode falar de envelhecer, definir, né, sobre diferentes aspectos, né, biológicos, psicológicos. Eu vou falar um pouco do que me cabe aqui, que seria mais a partir dos aspectos sociais, né, e culturais. Então, a gente pode pensar o envelhecimento como uma etapa da vida, um ciclo de vida que, a partir de um momento que as pessoas já viveram uma série de relações, uma série de processos que incluem também esses biológicos, sociais, e que a partir de um determinado momento da vida, inclusive ele é considerado pela sociedade, é dito, e na matéria a gente viu, né, se fala a partir dos 60 anos, porque isso já é uma construção, uma demarcação da própria sociedade de considerar pessoas idosas a partir de uma determinada idade. Então, se a gente for pensar, a gente está envelhecendo a todo momento, né? A partir de que a gente nasce, é super óbvio, mas mas assim, a própria sociedade vai construindo formas de se organizar, né? As culturas em qualquer lugar do mundo, e a nossa aqui, então, tem uma demarcação etária também para isso.
Então, que seria a partir do Estatuto do Idoso, de uma lei, que é a partir dos 60 anos. Então, a gente poderia dizer que são essas relações dos indivíduos a partir dessa idade, né? E aí o seu contato, algumas questões físicas, né? Que aí o corpo apresenta também, e as suas vivências, as suas relações sociais com a família, com a sociedade, a partir de um determinado momento da vida, né? Então, isso seria de uma forma mais ampla o que a gente entende como envelhecimento, né? Professor. Bom, eu concordo com a explicação sobre esse viés do processo de envelhecimento, que remete a experiências, a vivências, né, que a sociedade em si, os indivíduos vão constituindo nas suas relações familiares, nas suas relações de trabalho, e é um processo contínuo, né, em que em determinados momentos ou etapas, né, tendo como referência talvez a questão da idade cronológica e também de sinais nítidos, evidentes na própria constituição física, biológicos, começam a demarcar e começam a deixar mais nítido o que seria um período mais visto socialmente como o período da terceira idade, do envelhecimento, do idoso, enfim, das várias nomenclaturas. Mas são uma série de fatores que surgem, que vão aparecendo com o tempo e que acabam delimitando e criando essa referência para que a pessoa possa se considerar num período de terceira idade ou enxergar o seu próprio envelhecimento gradual, né? Porém, no período em que alguns sinais, tanto da parte social, do comportamento e também da parte biológica, fisiológica, começam a aparecer e ficam mais nítidos para as pessoas que estão no processo, todos nós estamos no processo de envelhecimento. E quer dizer, o envelhecimento é algo que todos nós passamos e muitas vezes até parece algo um pouco, um dia vou chegar ao envelhecimento como uma coisa assim um pouco distante nossa, né, de todas as pessoas. Mas claro, há o fator do tempo, né, da idade cronológica, alguns fatores de marcações sociais e também fisiológicas começam a surgir e então nós nos enxergamos dentro, dentro através desses parâmetros, nesse contexto chamado terceira idade ou envelhecimento, né? Sim. E nós podemos também falar no envelhecimento que seja a partir do ponto de vista da sociedade e seja corporal, mas quem sabe não haja um envelhecimento psicológico, ou ao contrário, quem sabe a gente envelhecer psicologicamente, mas não envelhecer tanto assim como a gente teria essa noção, mas não eu me sentir mais velha psicologicamente, mas não ser fisicamente, não ser vista pela sociedade como tal. Eu vejo assim, esse envelhecer psicologicamente interessante a tua colocação, porque a gente tem um pouco de um estereótipo do que seria um pensamento, do que seria uma forma de entender as coisas sobre olhar uma pessoa mais velha. Não, isso é coisa de velho, isso é coisa que a pessoa mais velha, já estou ficando velho, olha só o que eu estou pensando e fazendo. Isso é interessante porque remete a uma série de padrões, às vezes, né, que estão vinculadas a algumas formas de compreensão ou que a gente normalmente tem como referência de uma geração, né? Só que como o processo de envelhecimento, a população que vai ser classificada, vamos dizer assim, nesse período, vai aumentar. Então, a nossa própria configuração do que seria um pensamento de uma pessoa mais velha, do que seria o que seria de referência ao comportamento e à forma né, desse aspecto do envelhecimento vai mudar, está mudando. Então, esse envelhecimento psicológico, ele tem, claro, tirando os aspectos das questões biológicas que podem ocorrer, que normalmente ocorrem, né, como talvez se fala em algum decréscimo cognitivo, mas isso também é uma questão que tem que se ter muito cuidado como vai se abordar ou de uma certa forma colocar como algo impositivo, que né, muito relativo, depende de cada organismo. Mas assim, o comportamento do idoso está mudando, porque os idosos, outra geração, outro momento, há uma ampliação a população idosa vai aumentar muito, então alguns parâmetros, eu acredito que alguns parâmetros que nós tenhamos hoje,
de o que seria um pensamento, um pensamento de um velho, isso vai mudar e já está mudando. Né? E uma das coisas, das questões assim, interessantes da gente pensar é isso, que o envelhecimento ele é natural, um processo natural, né, dos seres vivos e dos seres humanos, né, mas ele tem formas e modos de acontecer, né, que não é da mesma forma para todas as pessoas. Claro que tem um determinado modelo, assim, em cada lugar, mais ou menos formas de como isso vai acontecer, né? Mas ele não é igual, não se envelhece da mesma forma em todos os lugares. E algo que a gente está percebendo nesse aumento da expectativa de vida, né? Falando mais especificamente do brasileiro, e que foi muito rápida, né? E a gente está vendo nos últimos anos, e é tanto que todas essas questões de políticas, de leis, inclusive do Estatuto do Idoso que a gente viu na matéria, são coisas muito recentes, né? E eles tentando dar conta dessa mudança que a gente vem passando, né? O Estatuto do Idoso é de 2003, então ano que vem faz 10 anos apenas, né? E aí a gente vê que como é recente, também a gente está aprendendo cada dia, assim, formas como envelhecer de um jeito melhor, tendo qualidade de vida que se fala tanto, né? E aí, assim, um pouco para dizer que isso também muda ao longo do tempo, né? A gente via há pouco tempo atrás uma pessoa de 60 anos, 50 e poucos anos, né? Quando chegava assim, meio século, né? Eu acho que tinha um peso, assim, né? 60 anos, velho. Hoje em dia a gente vê que as pessoas estão passando dos 80 anos, dos 90 anos, né? E ativas e tudo, que essa é a grande meta, né? Da saúde, de todas as políticas, mas a gente vê que as pessoas também estão aprendendo como envelhecer, né? E aí cada um meio que vai seguindo, e a partir de determinadas relações, questões econômicas, questões culturais, né? E que a gente vê que, comparando o Brasil com outros países, também tem suas especificidades, né? Na Europa, já é um país com bem mais velhos, já foi um outro processo, né, que as pessoas chegaram a esse momento do envelhecimento. O Brasil já foi de uma forma bem mais rápida, então a gente também está aprendendo a cada dia como lidar com isso, né, do nosso próprio envelhecimento, e lidar com as pessoas que já são idosas, já estão mais velhas, né. Que isso é importante também, a sociabilidade, né. Bom, nós vamos fazer um breve intervalo e em seguida voltamos falando um pouco mais sobre envelhecimento. Existe um lugar onde eu me sinto muito feliz, porque eu brinco, dou risada, aprendo coisas novas e tenho um monte de amiguinhos. Alguns contos de fadas são reais e precisam de você para traçar um final feliz. Entre em contato conosco e saiba como ajudar. A Liga Seletiva se uniu para ajudar e salvar o planeta com Papelito, Metalinha, Super Vidro e Plasboy. Você pode fazer parte da Liga selecionando o material reciclável da sua casa. Entre em contato com a Asmar pelo telefone 3026-9167. Junte-se a nós. Santa Maria, cidade acolhedora, coração do Rio Grande. Tem o Centro Universitário Franciscano como referência no ensino de qualidade. Construído por pessoas que estudam, sonham e que não se cansam de criar. Unifra, um centro universitário por excelência. Estamos de volta. O assunto do contraponto de hoje é o envelhecimento.
Bom, antes, Mona Lisa, no bloco anterior você falava sobre aprender a envelhecer. Mas o que é esse aprender a envelhecer? Professor Felipe? Eu acredito que dentro do processo de história de vida de cada um, né, se fundamenta uma coisa muito importante, né, claro, necessária, indispensável, são todas as relações que a gente tem com a família, com os amigos, enfim, as relações sociais, mas as pessoas com as quais a gente é mais vinculado afetivamente, tem mais proximidade. Nós temos dentro desse contexto familiar, amigos, temos o contexto do trabalho, a gente tem rotinas, a gente tem demandas, a gente tem um estilo de vida, enfim, a gente está inserido numa história de vida que cada um conta e constrói a sua, e esses fatores estão totalmente integrados nessa história de vida. Envelhecer, aprender a envelhecer ou envelhecer bem, passa por um ponto sobre um aspecto desenvolvimento psicológico até, né, da gente conseguir identificar e conseguir observar muito do que a gente constrói das nossas relações e ter uma consciência das nossas escolhas, quer dizer, é quase que uma atitude filosófica, né? Há de se ter em momentos da vida, né, alguns fatores, enfim, imprevistos, imprevisíveis que ocorrem e que acabam nos colocando em situações de pensar um pouco sobre a nossa história e das nossas escolhas, do que a gente faz na vida, que passa muito pelas relações humanas. Enfim, eu acho que conseguir, no mundo de hoje que a gente está, no mundo competitivo, rápido, estressante, tem toda uma demanda muito grande, um estresse, né, da vida urbana, né, maior urbanização das cidades, enfim. Tudo isso são fatores que preocupam um pouco quando a pessoa está muito inserida, imersa em rotinas estressantes e que levam a fadiga não só fisiológica, biológica, mas também nas suas relações com as outras pessoas, por exemplo. Então, a saúde, talvez um aspecto, falando da saúde mais vinculada à questão que a gente fala em saúde mental, ou tentar baixar um pouco o nível de estresse, ou tentar lidar melhor com o estilo de vida que se leva hoje, falando mais dos centros urbanos. No Brasil também isso é um fenômeno atual, né, junto com o envelhecimento da população. Então, atentar para o que se fala também em qualidade de vida, mas que parte desde do exame de consciência, né? E também tendo muito cuidado com a questão do estresse da vida cotidiana, para não deixar com que isso possa trazer prejuízos, tanto para a saúde fisiológica quanto para as relações também. Porque essa constituição das relações que se tem e se constrói durante a vida, né? Eu vejo que se a pessoa tem essa consciência, e ela vai conseguir entender melhor o seu processo de envelhecimento e vai entender a sua vida enquanto um ciclo que tem o início, o nascimento, a vida adulta e, vamos dizer assim, simplificando, né, o envelhecimento e a morte. Então, é um processo que, quando se tem consciência, quando se tem uma apropriação, né, é uma coisa tão óbvia, mas às vezes não é tão óbvio assim, né? A gente estava comentando, por exemplo, a questão da finitude, a questão tomar uma atitude frente à própria vida, se apropriar disso e talvez cuidando um pouco dessa questão que hoje parece bem evidente, né, a todos nós, a questão do estresse diário, dessas rotinas, né, dessa velocidade toda aqui, que nos é exigido em tudo. Né? Só pegando um pouco o gancho antes de entrar propriamente na resposta, dessa coisa de ser óbvia e tudo, eu acho que isso tem muito a ver com a imagem que a própria sociedade, que todos nós temos, que está mudando um pouco, mais lentamente, assim, mas a imagem que se tem do que é ser velho, do que é envelhecer, né, muito ligada a isso, a decadência física, ao desgaste físico, à morte, né? E aí como é difícil a gente lidar com isso e pensar a longo prazo e ter meio que essa preparação e essa consciência para essa finitude, né? Porque aí
parece assim que a gente começar a pensar, não sei bem, já aproxima isso um pouco da gente, né? Sim. E aí essa proximidade, então nem todo mundo quer, né? Ou gostaria, então meio que, mas é muito, eu vejo como a imagem que a própria sociedade, as representações que existem do que é ser velho na nossa sociedade, do que é envelhecer, do que é a morte. Então, todas essas questões que acabam, elas estão de alguma forma próximas, né, e rondando nessa questão do envelhecimento e mesmo a gente sabendo que da expectativa de vida, que se vive mais, mas ainda está muito ligado à doença e a essa decadência física, enfim, a questão de parar de trabalhar. Então tem uma série de questões que são muito importantes assim na vida, né, de todo mundo, e aí isso parece que se aproxima, então dá um pouco de uma ideia, as pessoas não tendem, né, a não querer tanto pensar sobre isso e conseguir fazer esse plano, assim, como é que eu vou envelhecer, como é que eu vou estar daqui a 40 anos, né, como é que eu vou estar daqui a 50 anos, super possível a gente viver ainda 40, 50 anos, né, como as coisas estão indo, né. E aí, meio que pensar isso, assim, já entrando, assim, de como aprender a envelhecer, o que a gente tem, a demanda, assim, é cada vez maior, não só para quem já está idoso, né, o que é considerado idoso a partir de 60 anos, mas, por exemplo, pegando as questões de saúde, né, as políticas de saúde e tudo, se vem tentando fazer muito, antes inclusive de chegar, já tentando preparar, né, a questão da prevenção, da promoção de saúde. As políticas hoje em dia trabalham com essa perspectiva de você começar bem antes para evitar determinados problemas físicos, né, para chegar bem nesse envelhecimento. Então, também é um aprendizado que não só já quando você já está considerado um idoso, mas que já começa cada vez mais antes, né? Então, vendo a política de saúde, aí tem alguns dados, algumas coisas que eu tenho visto na pesquisa do doutorado, que isso vem, a ideia que se pense a partir do momento que nasce mesmo. Então, todo o cuidado, né, com a saúde, o cuidado de si, de você pensar desde o mais cedo possível, porque aí você consegue chegar ali. E aí, dentro disso também, de aprender. Então, as pessoas que já estão com determinada idade, passou dos 60 anos, elas também têm que aprender, muitas não tiveram essa vivência, né, de todos esses cuidados. Agora tem que a alimentação é diferente, né, tem que mudar alguns hábitos alimentares, o exercício físico. Então a gente vê assim na TV, em vários, né, tem um apelo muito grande para que se mude alguns hábitos, que isso vai fazer com que a pessoa envelheça bem, né, envelheça melhor, viva mais tempo. E aí dentro disso também aprender que você tem direitos e deveres dentro dessa questão dos direitos sociais, né? Que aí eu acho que a gente pode fazer um pouco o gancho com a matéria. Então, aumenta o número de denúncias, então as pessoas... É uma forma também de aprender a lidar com essas questões que são direitos dos cidadãos também, né? E aí, como tem o da criança, tem os direitos do adolescente, tem os direitos dos idosos. Então, isso também é um processo recente que eu acho que as pessoas estão aprendendo, né, a como lidar com isso. Nós podemos falar que é uma negação do envelhecimento na sociedade? Um medo? Medo, talvez, pela essa associação da doença, de abandono, aquela ideia do isolamento, né, de se tornar alguém que vai trazer incômodos familiares, que vai necessitar de cuidados. E então, isso eu vejo que ninguém gosta muito, nós não gostamos muito de falar sobre isso, ou até temos uma dificuldade em pensar que um dia, né, ou nós possivelmente vamos ter, talvez, né, a gente vai se encontrar nessas situações. Além de que a própria questão da finitude. Então, junta tudo isso, né, em outras culturas, possivelmente tenha outras relações quanto a isso, mas a nossa, falando de Brasil, né, falando do nosso país, assim, enquanto um país jovem, ainda jovem, porém caminhando para se tornar um país maduro, vamos dizer assim, né, eu acho que há uma tendência de ampliar os espaços para que a gente tenha esses debates, para que a gente possa justamente se dar conta, né, e tentar mudar isso um pouco, né. É claro que, da mesma forma que a gente vai dizer assim, não, o envelhecimento é a etapa mais próxima da morte, né. E, claro, isso
São tabus ainda, são né? tabus, claro. Mas ver isso como um ciclo, como um processo, entender a história de vida, entender a colocação do meu desenvolvimento como algo que vai chegar a ter um fim. E esse processo, ele é gradual. Tentar ver isso com maior naturalidade e tentar... eu acredito que essa mudança já começou, mas ainda tem muito a melhorar, né? E, tirando um pouco, quebrando um pouco dos tabus, os preconceitos quanto a uma vida... na velhice, por que não ter uma velhice boa, com atividades, com né, inserção em grupos, com uma saúde boa, com a família por perto, né? É viável, é possível, mas parece que isso fica um pouco, a gente tem muito mais medo dessa coisa, né, esse preconceito que existe. E nessa mudança a gente vê que já está acontecendo. Santa Maria mesmo tem, a gente percebe muitos grupos de idosos, né, grupos de terceira idade, pessoas que estão desenvolvendo uma série de atividades, não só aqui, em vários lugares do país, né, isso é recorrente, assim, as pessoas se organizando, participando de grupos, participando de atividades, trabalhando por muito mais tempo, né, se aposentando e fazendo outras coisas, ou indo passear, ou arrumando outros trabalhos, participando de outras atividades. Então, eu acho que a partir do momento que isso vai se tornando mais visível, né, essa possibilidade de envelhecer e bem por mais tempo, né, as pessoas saírem na rua, não mais aquela imagem do velho em casa, doente, né, e tudo que não exista em algum momento, isso pode vir a acontecer, acontece muito, é uma realidade também, mas que uma grande parcela da população está vivendo bem mais e está na rua, está saindo, está dançando, está participando de uma série de atividades, está fazendo exercício físico, né? Então isso e aí dá uma visibilidade e vai afastando aos poucos essa imagem de que quando você chegou naquela idade, passou de determinada idade, já meio que assina alguma coisa que o fim está chegando, né? Então, acho que Bom, nós vamos fazer um breve intervalo e já voltamos, não saia daí. Por grandeza, estabeleça inter-relações sustentáveis. Somos seres feitos não só de matéria, mas envoltos de um universo mais amplo, feito de sensações, percepção, sentimentos, intuição, história. Nesse sentido, como extensão do que somos, criamos cenários, paisagens e sonhos. Eles são construídos de formas físicas ou mentais, impregnadas de aspectos históricos, culturais, emocionais e assim em constante aprendizado. Fazemos buscas incessantes por conhecimento, procuramos criar vivências cotidianas. Nossa comunidade Unifra, em busca de desenvolver a educação no ensino, tem a missão de experimentar, sentir, fazer uma leitura do mundo e das novas formas de se viver, comunicar, interagir e proteger. O vento mudou de direção no Lar Acalanto. Agora, além de amparar crianças que convivem com o vírus HIV, a casa está acolhendo famílias e crianças que possuem doenças crônicas degenerativas. Venha trazer novos ares ao Lar Acalanto. Dicas TV Unifra. Tenha sempre com você os telefones de emergência. 190, Brigada Militar. 191, Polícia Rodoviária Federal. 193, Bombeiros. 198, Polícia Rodoviária Estadual. 3921-7092, DMT. Estamos
estamos de volta com o Contraponto. Estão conosco a antropóloga Mona Lisa Dias de Siqueira e o professor de Psicologia da Unifra, Felipe Schroeder. Bom, no bloco anterior nós falávamos a respeito desse medo da sociedade de envelhecer, né? E por falar em medo, há pessoas que maquiam sua idade, né? Recorrem a plásticas ou a ferramentas para disfarçar um pouco a sua idade e também porque elas estão tentando evitar esse envelhecimento, né? É importante essa questão de assumir a idade? É um fato interessante, porque eu penso assim, hoje eu tenho uma idade, então o que faz uma pessoa com essa idade? Daí eu vou estar me colando na idade cronológica, no número lá 20, 30, 40, e eu vou estar assumindo um comportamento ou, né, um estilo de vida daquela idade, como se isso já fosse pronto. É claro que a gente faz algumas coisas que tem que ter cuidado, às vezes, né, tem coisas que tu não vai poder fazer com tanta naturalidade quando tu tens 20 anos ou tu tens 70, 80, né? Mas assim, quanto a esse estilo de vida, essa preocupação em tentar esconder a idade, é uma coisa um pouco, eu vejo que se não havendo essa necessidade em colar na idade cronológica como um estilo de vida pronto e que a gente já tenha tranquilidade e saiba que nós, enquanto indivíduos, temos a nossa, como eu falei antes, a nossa história de vida, a gente tem uma caminhada, ter a consciência disso, eu vejo que essa necessidade de maquiar, como tu falasse, ou né, afastar, ou não deixar transparecer a idade que eu tenho, é uma questão que não tem, a pessoa acaba vendo que isso não tem importância. A questão estética, ainda também pela nossa cultura, né, do nosso país, enfim, a questão estética pode ser supervalorizada, porém, quando a pessoa está bem, eu acho, com a sua própria consciência da sua história de vida, que tem né, essa apropriação, ela não dá tanta bola para isso, né? Quando isso acontece de uma necessidade de uma pessoa estar em sofrimento, porque ela está de todas as formas tentando, não posso deixar transparecer a idade que eu tenho, isso também pode ser uma coisa que gera sofrimento na pessoa, e daí ela poderia buscar ajuda, buscar uma psicoterapia, por exemplo, algo que pudesse ajudar ela a se encontrar melhor, a ver quem ela é, para equalizar um pouco isso, né? E ter mais tranquilidade no que ela vai ter no seu estilo de vida e vai ver que há uma preocupação em tentar esconder a idade, algo do tipo, não tem muita importância, mas isso requer uma atitude da pessoa para que ela possa, como eu falei, equalizar um pouco, né? E se enxergar, fazer esse exame, né? Se enxergar no momento seu de vida e ver e entender esse processo como algo natural, como algo que pode e tem também a sua beleza. O processo de envelhecimento tem, é claro, a sua beleza também. Eu acho que essa questão de maquiar a idade, de esconder um pouco, isso, né, acontece em várias fases da vida, em várias idades, né? Então a gente vê que tem um apelo da própria sociedade, a gente é cobrado todos, assim, muito de como se apresentar, de como você vai se mostrar aos outros, de como, né, de estar... Existem padrões, né, de beleza, padrões do que é ser bonito e ainda uma valorização muito grande da juventude, né? E aí, de repente, isso de alguma forma tem a ver com as escolhas e dos estilos de vida que as pessoas vão adquirindo, vão escolhendo para a sua vida, né? E não necessariamente, eu acho que não se caracteriza especificamente para determinada faixa etária, esse determinado ciclo de vida, por exemplo, os idosos. Eu acho que isso tem acontecido cada vez mais cedo, né? A gente pode ver crianças, adolescentes, então como essa questão da beleza, de querer fazer plástica, de querer mudar cabelo, uma série de coisas, roupas. Então, acho que tem uma coisa que não é necessariamente característica de uma determinada fase. Eu acho que isso passa por várias etapas, vários momentos da vida, que eu acho que tem muito a ver com a questão do que a sociedade, dessas representações que são feitas, assim, do que é valorizado
né, do que é positivo, positivado na nossa sociedade, então da beleza, determinado tipo de beleza, não é qualquer beleza, né? Porque a gente pensa, pode ser bonito para um, para outro. Não, mas tem um padrão, né, do que é ser bonito, de ser jovem, e aí isso de alguma forma as pessoas tentam acompanhar e tentam se identificar com aquilo, né, inclusive para ser aceito em determinados meios, e aí, claro, vai variar de fator econômico, classe social, tem uma série de coisas, mas de alguma forma as pessoas conseguem ir fazendo do seu jeito, na medida que dá, meio que para tentar acompanhar isso, né, e aí você, é bem claro, assim, você vê, por exemplo, uma mulher deixou de pintar o cabelo com 50 anos, 40 e poucos anos, vou assumir os brancos. Veja o que os amigos, o que as pessoas começam a falar. Então, necessariamente, as pessoas, não quero, de repente, pensar, não quero que passar por um lugar e todo mundo vai falar. Tem algumas que dizem, não, assumir os brancos, não quero mais saber. Mas, assim, já pensam, não, tá mais velha, tá? Então, assim, tem uma questão cultural, né, que e aí às vezes as pessoas, não, estou bem, eu estou achando que está bem assim, quero assumir. Agora, claro, a gente não vai dizer, é bom ou é ruim, tem ou não tem que fazer. Não, a ideia eu acho que a gente pensar assim, tentar analisar e ver os porquês, né, de que acontece isso ou não. Além do envelhecimento, é um amadurecimento próprio, assim. E aí de como você vai estar bem com você, então aquilo, o que é que tem valor, não tem valor, o que é importante, o que não é, aí claro, não é dizer, não precisa ser vaidoso, não, tem várias pessoas que são, e aí que tá tudo bem, tá bem com ela e vai tentar uma série de coisas, como tem pessoas de 60 anos querendo fazer cirurgia plástica, como tem as de 18 ou menos ainda, adolescentes pedindo autorização dos pais para também fazer cirurgia. Então, é coisa que acontece em várias fases da vida, essa necessidade de ser aceito, de tentar participar de determinado, né, ter uma identidade, não sei como a gente pode chamar de várias formas, né? E aí a questão é isso, às vezes as pessoas, eu não me sinto, eu escuto muito isso, assim, de algumas pessoas que colaboram, assim, fazem parte da minha pesquisa, eu não me sinto velho. Então essa questão de como uma pessoa se sente, né, e de como ela é vista, então de repente tentando conciliar isso, de como, porque não necessariamente as pessoas ficam pensando sobre, né, eu estou envelhecendo, estou ficando velho, não, isso vai acontecendo, né, e aí as experiências de vida, isso vai passando, então a gente não para o tempo inteiro para ficar pensando, né, felizmente, né, para ficar pensando sobre esse processo de envelhecimento, e às vezes a pessoa, antes eu era assim, então meu rosto era de determinada forma, eu estou achando muito estranho como está agora, então fica também tentando fazer alguma coisa para dar conta disso, né? E aí a gente vê muito aquela dicotomia, assim, eu tenho uma cabeça jovem e aí meu corpo não acompanha, né? Então, ou então aquela pessoa que você diz, ele já tem uma cabeça, pensa como velho e é tão novo, né? Então, às vezes a gente vê essas diferenças também, né? E aí, então, eu acho que não é determinado, essa questão que você estava colocando não é característico, não é uma coisa que a gente possa dizer que é de pessoas mais velhas, idosas, né? Sim. Bom, infelizmente, o nosso tempo terminou. Agradeço muito a presença de vocês aqui no Contraponto. Obrigada. Bom, o Contraponto fica por aqui. Se você tem alguma sugestão de tema para debate, nos envie por e-mail, tv.unifra@unifra.br. Você também pode assistir a nossa programação no YouTube, no canal Unifra Online. Nos vemos na próxima semana. Até lá!